Bom dia, povo de Deus. Vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, eu entro, Senhor, na tua presença, Pai, para te agradecer. Que o Senhor se faça presente nesse lugar, Jesus. E cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, seja o teu Espírito Santo, Pai. Dirige, Senhor Jesus, tudo que sair da minha boca, Pai. Que venha, Pai, tocar os corações, Pai, ensinar a cada um, ó Deus, que estiver ouvindo essa oração. Oh, Senhor, eu já te agradeço e te peço, Senhor Jesus, fala com teu povo, em nome de Jesus e amém. Bom dia, povo de Deus, passando mais um dia aqui para deixar uma palavra. Hoje a palavra se encontra em Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. A história de Daniel todo mundo já conhece, né? Daniel foi lançado no poço por causa dos perseguidores que estavam ali, incomodados com Daniel, que orava várias vezes por dia. Então, eu vou começar aqui a partir do 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei o selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre o meu Deus, e enviou o seu anjo, que não me fizeste danos, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tem cometido deleito algum. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, muitos são os que se levantam para nos acusar. Mas quando nós andamos na presença do Senhor, o inimigo não tem poder para nos acusar, porque o Senhor nos livrará de todo mal, de todo laço que seja armado, porque o Senhor conhece todos aqueles que estão na presença dele. E enquanto muitos tentam nos acusar para nos parar, o Senhor Deus nos ensina a cada dia a estar na presença dele. Porque Daniel era um homem correto diante dos olhos do Senhor, e não foi achado nele nenhum pecado, nenhuma injustiça, mas o homem acusava por não querer ver Daniel ali na presença do Senhor. Meus amados irmãos, hoje não é diferente. Muitos são os acusadores que se levantam para nos acusar, para tentar nos parar, mas há um Deus cuidando de cada um de nós, nos ensinando a cada dia, nos capacitando na presença do Senhor. Porque grande será o Deus para nos livrar de toda acusação. Não importa qual seja o problema ou a situação que se levante diante dos filhos de Deus, o Senhor o livrará de todas, porque Ele livra todos aqueles que invocam-me. Ele diz: invoca-me no dia da tua angústia, porque na angústia o Senhor vem e nos socorre. Não importa qual seja o problema ou a situação, quando nós clamamos o Deus Altíssimo vivo, Ele vive para sempre, Ele nos socorre. Daniel foi lançado na cova, mas ali então, como todos conhecem a história de Daniel, Daniel descansou sobre os leões. Descansa, meus amados irmãos, na presença do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele vê, Ele conhece todas as nossas limitações. Talvez hoje você se encontre
aprisionado no medo, numa preocupação, mas Deus está dizendo: não temas, nem te assuste, porque eu vou te livrar, assim como eu livrei Daniel da cova dos leões. Essa manhã o Senhor tem livramento para mim e para você, meus amados irmãos. Essa manhã o Senhor tem livramento para aqueles que se encontram numa cova, que foi lançado talvez num problema de saúde, numa depressão. Talvez você se encontre hoje aprisionado sem poder mudar, mas o Senhor diz: levanta-te, tem de bom ânimo, que eu sou contigo, porque todo aquele que busca o Senhor não tem falta de nada. E enquanto Daniel estava ali na cova lançado, Daniel não se preocupou, continuou crendo no Deus Altíssimo. E enquanto nós estamos na presença do Senhor, o inferno se levanta todos os dias para nos parar. O inferno faz luta, bombardeio para nos parar, mas quando nós estamos na presença do Senhor, nenhuma ferramenta preparada contra nós prospera. O nosso adversário vive ao nosso lado, brandando como um leão, para poder nos fazer o mal, mas o Deus da nossa salvação, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma, Ele diz nessa manhã para mim e para você: ficai em Jerusalém, ficai na presença do Senhor, porque Daniel foi lançado na cova, mas ele não temeu, ele continuou na presença do Senhor. Muitos são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Enquanto Daniel estava na cova, Daniel descansou. Ele não se preocupou, porque ele tinha certeza que o Deus Altíssimo, o Senhor, o livrava de todo aquilo que tinha acontecido Daniel, porque Daniel não tinha culpa. Daniel estava na presença do Senhor. E quando nós estamos na presença do Senhor, os incomodados se levantam para nos parar. Mas o Senhor Deus, que nos deu a ordem para caminhar e fazer a vontade do Senhor, Ele nos guarda do laço do passarinho, da peste perniciosa e de todos os mal que se levanta para tentar nos parar, porque bendito é o que vem no nome do Senhor, bendito é aquele que se levanta para fazer a vontade do Senhor. Não temas e nem te assuste com o que hão de falar ou de dizer, confie no Senhor, porque Ele tem galardão para mim e para você. Tudo aquilo que o Senhor planejou na nossa vida, ninguém pode impedir. Chegar o tempo do Senhor, Ele faz acontecer. Não importa se você está na cova, se você está no poço, não importa se você foi lançado numa caverna, o Senhor Deus te levanta para sair dessa caverna e fazer a vontade do Senhor. Daniel foi lançado ali naquela cova para impedir a obra do Senhor na vida de Daniel. Mas quem disse que Daniel parou? Daniel continuou fazendo a vontade do Senhor. Por isso, nessa manhã, meus amados irmãos, o recado do Senhor é: não pare de orar, não pare de buscar o Senhor, não pare de fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quem poderá limitar o Deus Altíssimo? Quem poderá parar o Deus Altíssimo, que fez céus e terra e tudo que nele há? Ele fez e Ele faz até nos dias de hoje. Como pode explicar a criança que é gerada no ventre da mãe com ossos? Só Ele pode fazer, meus amados irmãos. Tudo que está escrito o Senhor faz, porque Ele é o Deus que não muda. Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Tudo Ele faz, tudo Ele é. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele nos livra do laço do passarinheiro. Ninguém pode impedir o agir do Senhor quando Ele chega para mudar a nossa história. Por muitas as vezes o Daniel foi lançado na cova para impedir a obra do Senhor. Muitas são as vezes que nos lançam em problemas para tentar nos parar. Talvez você tenha sido lançado num hospital, talvez você tenha sido lançado numa prisão, talvez você tenha sido lançado numa enfermidade, mas Deus está dizendo: o tempo de Deus vai chegar na tua vida, o Senhor vai chegar depressa para mudar o seu cenário. E assim como Daniel, que orava 3 vezes por dia e não se envergonhava daquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração, tem muitos que se encontram orando escondido, tem muitos
muitos que se encontram ali no hospital fazendo a obra do Senhor em silêncio, mas Deus está dizendo: eu vou te tirar desse calabouço e vou fazer você falar no meio dos grandes, no meio de um povo que não quer ouvir a palavra do Senhor. Ainda tem os meus remanescentes que estão na terra, ainda tem os meus escolhidos que estão na terra. Muitos não estão vendo, mas eu, Senhor, que envio. Eu conheço cada um daqueles que enviei para fazer a vontade do Senhor. Mesmo que esteja preso numa prisão, mesmo que esteja preso numa cova, Deus está dizendo: eu te chamei para que vários e dê fruto. Não pare de falar da obra do Senhor. Quando muitos querem lhe calar, quando muitos querem calar a minha voz, Deus está dizendo: eu te chamei para que vários dê frutos. Não pare, meus amados irmãos, por causa das consequências, por causa daquilo que o homem pode lhe ameaçar. As ameaças do inferno não prosperam diante do Senhor. O Deus Altíssimo que daquela cruz morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem poderá parar a obra do Senhor? Quem poderá ficar de pé diante do Senhor? Nenhuma ferramenta preparada prospera, porque o Senhor Jesus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle da minha vida e nem da sua vida. Por isso, continue como Daniel, continue orando, continue confiando, porque o Senhor chegará depressa na sua vida. O Senhor Jesus também chegou na vida de Cedraque, Mesaque e Abednego, que também passaram por a fornalha, mas eles não se queimaram, eles não sequer se ficaram cheirando a fumaça, porque também armaram cilada quando eles não se dobraram diante daqueles que queriam que Cedraque, Mesaque e Abednego adorassem a estátua. Eles também foram lançados na fornalha, mas eles não se abaixaram para o homem, e sim confiaram no Senhor. Hoje a palavra do Senhor, a confiança está no Senhor, a confiança está no Deus Altíssimo que nos chamou para a grande obra dele. Os dias estão se aproximando, muitos estão acomodados, mas Deus nessa manhã está nos alertando para buscar o Senhor, porque Jesus está voltando e ninguém está percebendo, pois os sinais estão aí. Tantos são os sinais, meus amados irmãos, que está aí e muitos estão dormindo. É terremoto, é abismo, é tantas coisas, e o Senhor Deus nos alerta nessa manhã. Faça como Daniel, não saia da presença do Senhor, permaneça fazendo a obra do Senhor, assim conforme o Senhor vai nos capacitando, nos ensinando, porque nós não sabemos de nada, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você, ele vai direcionar o Rabassuriandalabás, o recado do Senhor, porque o recado do Senhor ninguém muda, o recado do Senhor, ele manda o recado através do seu servo. Por isso nessa manhã o Senhor nos alerta para ficar na presença do Senhor, ficar como Daniel em oração, em fervente oração, para que o Senhor Deus possa falar com cada um de nós no secreto. Talvez você vai ouvir a voz de Deus em sonho, talvez você vai ouvir a voz de Deus através da palavra do Senhor, que essa palavra ela não falha e não mente. Há muitos anos essa palavra está escrita e muitos vão necessitar do momento da palavra do Senhor e ela vai desaparecer, porque está escrito na palavra do Senhor que no tempo determinado a palavra vai sumir. E aí daquele que não tiver com a palavra no seu coração, meus amados irmãos, então guarde a palavra no coração, porque a palavra no livro dele fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lá no Salmo 119, versículo 11, fala sobre isso. Então creia, esconda a palavra do Senhor no seu coração, porque no tempo determinado nós vamos precisar de estar com a palavra do Senhor no nosso coração. Quando a palavra desaparecer, quando muitos não quiserem mais pregar, nós devemos estar com a palavra no nosso coração. Amém, meus amados irmãos? Que essa palavra venha falar com você nessa manhã, que a palavra venha tocar ao seu coração.
Assim como Daniel, que estava numa cova, mas ele não desfaleceu. Ele continuou crendo. Que você venha crer no Senhor Jesus, porque quando nós cremos no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, que nós devemos se prostrar diante dele, porque ele nos livrará de todo mal, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Tenha uma terça-feira de vitória, uma terça-feira de bênção, e talvez amanhã eu não apareça aqui porque eu tenho um compromisso, porque uma vez por mês eu faço essa oração. Então amanhã talvez vocês não vão me ver aqui, mas eu estarei lá no essa oração, no canal, acho que é o 3, então eu estarei lá. Amém? Fique na paz, tenha um dia de vitória, em nome de Jesus.